Bom, então vamos lá para a nossa última aula, finalizando a disciplina de irrigação, né? Lembrando aí que semana que vem vocês estão de folga, era para estar de folga nessa, mas nós invertemos aí, então semana que vem vocês estão de folga, aí nós vamos voltar na outra com culturas anuais. Então vamos lá para a nossa última aula de irrigação. Hoje nós vamos falar dos sistemas de irrigação. Como eu disse, né, os sistemas, eles são importantíssimos a gente entender, que juntamente com o nosso conhecimento sobre a lâmina bruta de irrigação e evapotranspiração, é uma coisa que eu quero que vocês saiam do curso consciente, pelo menos, eu sei que vocês vão sair com tudo, mas pelo menos da evapotranspiração, tá, pessoal? Isso é importantíssimo e eu não quero que ninguém pergunte o dia da manhã para vocês o que é evapotranspiração e vocês falarem que não sabem. Evapotranspiração é o que nós temos de mais importante para fazer a irrigação, tá? Só estou dando uma recapitulada, como é a última aula, não é recapitulada, só focando o ponto principal, que é a evapotranspiração que dita o quanto de água que nós temos que dar para a planta, tá? O quanto de água que nós temos que aplicar. Por quê? A evapotranspiração é o que a planta e o solo perdeu de água naquele dia. De um dia para o outro, a planta perde mais ou menos água. Então, o quanto a gente tem que repor é a evapotranspiração, tá? Mas vamos falar, mas e aquela fórmula lá, professor, da lâmina bruta de irrigação? Sim, tudo bem, a lâmina bruta de irrigação é a quantidade quando, vamos falar assim, quando eu vou começar uma irrigação, eu tenho que conhecer o que eu tenho de água no solo, aquela formulinha lá, lâmina bruta de irrigação, turno de rega vezes TC, dividido pela eficiência, menos a chuva. Aquilo lá eu tenho que saber para fazer a minha irrigação, para startar tudo. E aí eu consigo chegar ao meu solo, naquela irrigação, eu consigo chegar na capacidade de campo. Então, ó, eu posso usar aquela fórmula da lâmina bruta de irrigação, eu posso usar o conhecimento sobre a capacidade de campo, o que é? O solo saturado, o solo não é o encharcado, né? O máximo que ele consegue reter de água, mas ainda ter no ar. E aí, o mais importante, eu diria, de tudo que nós estamos vendo na irrigação, é entender a evapotranspiração, tá? Porque uma vez que você irrigou, você atingiu a capacidade de campo, você basta simplesmente repor a evapotranspiração, tá? O que você irrigou, fez a irrigação a primeira vez, atingiu a saturação do solo, atingiu a capacidade de campo. Depois é só você repor, tá? Aí, lógico que a lâmina bruta, aquela continha que nós fizemos, tem que levar em conta, claro, a eficiência do nosso sistema de irrigação, tá? Porque eu falar que eu preciso pôr, vamos falar que a evapotranspiração foi de 3 milímetros. Aí falou, eu preciso devolver 3 milímetros, ou seja, devolver 3 litros por metro quadrado. Se eu tenho uma área vamos falar, por hectare, eu tenho que dar lá 30 mil litros. Só que eu sei que eu vou ter uma perda no caminho, então não basta eu captar 30 mil litros e aplicar por hectare, que eu vou ter a perda, eu tenho que considerar a eficiência da irrigação, tudo aquela segunda forma, tá? Mas a evapotranspiração é a chave para tudo dentro da irrigação, tá? É isso que eu quero que vocês saiam da disciplina bem claro isso. Que se eu repor, tanto é que muitos métodos de irrigação, diria que boa parte deles se faz somente pelo cálculo da evapotranspiração, tá? Ou seja, o quanto que a planta perdeu, o quanto que o solo evaporou, é o quanto que eu tenho que repor, tá? E aí tem os sistemas de irrigação que nós vamos falar agora. Tem aqui curiosidades importantes, tem dois fenômenos que acontecem na irrigação que nós não podemos deixar acontecer, que é a cavitação e o golpe de Arriette. O que é a cavitação? A cavitação, aqui a gente está vendo o dano que ela causa, isso aqui é aquelas hélices de dentro da motobomba que dá pressão na água, né? O que a bomba faz? A água entra de um lado sem pressão e sai do outro
com pressão. Que jeito que ela pega essa pressão lá dentro? Ela atravessa um conjunto aqui de um rotor com essas canecas e a água entra por cima, passa pela... Eu fiz do jeito que eu não consigo escrever aqui. Deixa eu pensar aqui. Vocês estão vendo a apresentação ou não? Sim. Sim, tá vendo o meu risco que eu estou fazendo aqui? Não. Não. Vamos lá. Vocês estão vendo a aula 6? Está vendo mudar aqui ou não? Sim. O risco que você fez era preto? Eu apaguei, agora eu vou fazer outro risco aqui. Dá para ver o risco aqui? Não? Não. Já sei. Vocês não verem agora, eu não sei o que eu faço. Agora tá vendo? Agora sim. Legal. Então, ó, que eu estava dizendo, né? O motor, o que que é, né? O motor, aqui é o motor propriamente dito, né? Que a gente vê, né? Um motorzinho lá, tal. Aí aqui tem um cardanzinho, e aqui tem um conjunto de um rotor, né? Aqui, vamos falar, aqui tá ligado na força. Isso aqui, essa parte aqui, ó, são essas canecas que nós estamos vendo aqui. Então, a água, ela entra, por exemplo, aqui por cima, ó, aqui, sem pressão nenhuma, pela gravidade. No que ela atravessa esse conjunto esse rotor aqui, com essas pás, ela ganha pressão e sai daqui com pressão. Né? Então, ela entra sem pressão, passa por esse giro e ganha pressão. Tá? Essa caixa aqui é só um motor. Motor pode ser de quantos cavalos? Né? Tem de 0,1 cavalo a motor de 220 cavalos. Depende, né, do sistema de irrigação, lógico. Então, essas pás aqui, que a cavitação ocasiona de dano. E por quê? Lembra que a gente sempre fala assim, não pode entrar ar, né? Não é sempre novo, você, desliga a bomba, se acabar a água, desliga a bomba lá, não deixa a bomba funcionando sem água, por causa da cavitação. Por causa da cavitação, não. Por quê? Essas pás aqui, elas rodam com tamanha força que elas não podem rodar no seco, ferro com ferro. Ela simplesmente fica incandescente, derrete, quebra, estoura, arrebenta tudo, por causa de rodar vazio sem água. E tem um fenômeno muito comum na irrigação, que é a cavitação, aqui é o cano, deixa eu fazer um trem reto aqui, aqui é a tubulação. A pressão da água está indo aqui, e a pressão da água é grande, é forte, é alta, e aqui a água, em contato com a parede da tubulação, forma bolha de vapor. Pela alta pressão, pela temperatura elevada, no atrito a longa distância da água
com o cano, com o tubo, aqui gera vapor. E esse vapor vai subindo e vai para o meio do líquido, tá? Essa cavitação, são bolhas de ar, são espaços vazios que entra até chegar nesses conjuntos dessa foto aqui do lado aqui. Então, esse atrito com a parede do tubo gera ar, gera vaporização do líquido, tá? E isso aí é um problema. Então, o que tem que fazer? Tem tipo umas válvulas de respiro que libera esse oxigênio, tem válvula de retenção de ar que põe depois da bomba, antes da bomba, tem os tubos de Venturi que tira esse ar dentro da tubulação, ou você tem que diminuir a pressão da bomba, às vezes ela está com muita pressão, ou você está com uma tubulação muito comprida, precisa diminuir um pouco, sabe? Ao invés de ter uma bomba de 10 cavalos, muitas vezes você põe duas de 5, uma no meio do caminho, para diminuir um pouco a pressão aqui no começo da tubulação, tá? Então, você tem todas essas maneiras que eu disse de diminuir a cavitação. E a gente escuta, quando está perto da tubulação, a gente escuta aquele barulho, né? Quem nunca viu sair ar da torneira, né? Todo mundo já viu sair ar da torneira. Agora, dentro, sair ar da torneira não tem problema nenhum. Agora, o motor girar no ar, a motobomba girar com ar, sem água, causa esses danos aqui, prejuízo, equipamento parado, tudo mais. Então, isso chama cavitação, tá? Um fenômeno físico. E o outro é o golpe de ariete. O que é? É uma pancada que dá. O que é ariete? Quem assiste o desenho do Thor, aquele martelo do Thor lá, é aquele martelo que chama ariete, porque parece uma martelada mesmo. O que é o golpe de ariete? Quem mora em apartamento também já deve ter ouvido, quem mora lá embaixo, prédio alto, a água desce com pressão, lógico que devido às proporções, né, da tubulação de casa do que é uma tubulação de irrigação, mas quando a gente fecha a torneira do chuveiro de uma vez, a gente escuta que dá um soco no cano, assim. Se você fecha de uma vez, aquelas válvulas, aquelas torneiras de meia esfera, de meia volta, que você fecha de uma vez, se a pressão é muita, você escuta um estouro ali. Só que na tubulação doméstica, isso não causa prejuízo. Agora, numa tubulação como essa que nós estamos vendo aqui, então, o que é o golpe de arrite? Eu vou tentar desenhar aqui. Imagina aqui, ó, aqui é o fluxo da água nesse sentido aqui, tá? Aí aqui, vamos falar, você tem um registro para fechar a tubulação. Fecha de uma vez aqui, ó, de uma vez. E a água está indo. O que essa água vai fazer? Ela vai bater aqui e voltar. O que ela volta, né? Então, ó, tem água indo, bateu e voltou. Aqui ela vai dar um golpe de arrite, ou seja, são sentido, fluxo de água em sentido contrário dentro da tubulação, tá? A água está indo, você fechou, ela bateu e voltou, e água com água se encontrou em fluxo contrário dentro da tubulação. Olha que o estrago, né, que fez aqui nessa tubulação, e olha que a gente vê que é uma tubulação grande. Aqui na foto eu não sei exatamente, mas eu acredito que foi água descendo, né, dessa parte aqui, vê que é um T, né, eu acredito, né, essa foto eu encontrei na internet de dano de golpe de arrite. Eu acredito que essa água estava descendo aqui, com pressão, e liberaram outra água nesse sentido aqui, chegou aqui, as duas se encontraram. Ou então, esse aqui podia estar fechado, e essa água foi aqui, e talvez tinha algum registro aqui, fecharam de uma vez, a água pegou e voltou, estourou aqui no meio. Mas como está bem no meio do T, eu acho que foi água descendo e água vindo de um outro lado, se encontraram ali e deu um estouro. Então, é um estouro, é uma pancada, é uma martelada na tubulação. É outra coisa que
não deve acontecer. Mesma coisa, tem perto de válvulas, tem primeiro fechar válvulas com devagar, ou desligar a bomba antes de fechar, porque você não vai fechar uma válvula com a bomba ligada. Você desliga a bomba, primeiro desliga o cano de irrigação, a bomba. Tem um outro, não sei se alguém já viu no tubo, na tubulação, tipo um cano que sai por cima, assim, ó. Isso aqui é a mesma coisa, se a água vem, bate aqui, ela sobe aqui, ó. Ela escapa para cima e não deixa bater de frente uma com a outra, sabe? Mas você tem que diminuir a pressão para fechar a bomba, você nunca fecha a bomba, registro, a válvula, você nunca fecha uma válvula de uma vez, com pressão, você nunca desliga uma válvula com água, fecha uma válvula com água de pressão, principalmente essas válvulas de esfera, que fecha muito abrupto, né? Nunca fechar com pressão, e ainda tem alguns mecanismos, né, na tubulação, que você põe, tipo um outro tubo assim, aberto aqui, que a água, se encontrar uma com a outra, ela tem para onde fugir e não causar o golpe de arrite. Tá? Então, esses dois são dois fenômenos aí que ocorrem na irrigação, e é importante a gente passar para vocês. Né? Então, vamos para os sistemas. Vamos pensar aqui assim, ó. Vamos imaginar comigo. Nos dois baldes eu coloquei 5 milímetros de água, 5 litros de água. Nesse da esquerda e nesse da direita. Vamos nesse aqui da direita. O que vai acontecer com a água? Aqui o balde está cheio de terra, né? O balde cheio de solo, de terra. O que vai acontecer com a água aqui? Ela vai preencher de maneira uniforme todo o conteúdo do vaso, né? A água vai vir e vai ocupar todo o espaço aqui no interior do vaso. E nesse caso aqui, o que vocês acham que vai acontecer com a água? Se eu despejar assim, ó, de uma vez, aqui eu estou pulverizando a água. Eu estou pulverizando a água, fazendo um chuveirinho, ela vai molhar o vaso como um todo. E aqui, o que vocês acham que acontece? Se eu despejar assim com uma garrafa? Os mesmos 5 milímetros. Vai fazer buraco Isso no aí. solo aí. Vai fazer um buraco e vai acontecer o quê? A água vai passar reto. Essa água aqui vai passar reto. Aqui vai ficar seco, aqui vai ficar seco, e essa água aqui vai passar reto. Então, essa que é a diferença de um sistema de irrigação, tá? É a maneira como essa água chega no solo. O sistema de irrigação é a maneira como a água vai chegar no solo e a maneira adequada. Então, não é colocar, jogar água de qualquer jeito, né? Porque eu posso colocar 5 milímetros assim com a torneira, e se eu jogar com a garrafa, e 5 milímetros com a garrafa, a água vai passar reto. Então, o sistema de irrigação é exatamente para isso. Eu tenho que, para resolver isso, se a água estiver passando reto no vaso, passando reto no solo, eu tenho que mudar meu método de irrigação. Quais são os métodos de irrigação? Só tem 4. Superfície, aspersão, localizada e subsuperfície. Aí, dentro dos métodos, tem os sistemas, tá? Então, método é o jeito que essa água vai chegar na lavoura. Sistema é como eu vou aplicar, fazer a irrigação, aplicar essa água na lavoura, tá? As de superfície, ou vai chegar, o método de superfície, ou seja, a água chegando pela superfície, ela pode chegar pelo sul ou chegar por inundação. O método de aspersão, a água chegando por aspersão, eu posso aplicar um sistema convencional, um aspersor convencional, ou um aspersor mecanizado, os carretéis ou pivô. A água chegando de maneira localizada, pelo sistema de gotejamento, pelo sistema de microaspersão. A água chegando subsuperfície, abaixo da superfície. De que sistema? Por gotejamento subterrâneo, por elevação do lençol freático ou por mesas de irrigação. Então, hoje nós vamos ver isso aqui. O que é cada um desses sistemas aqui, tá? E suas particularidades. Mas métodos só são esses aqui. Ou a água chega pela superfície,
ou ela chega por cima de aspersão, ou ela chega localizadamente na planta, ou ela chega abaixo da superfície, tá? Dentro de cada sistema desse. Só para ter eu tirei aqui os valores, né, em termos de custo de implantação, nessa ordem aqui de menor para maior, né? Mais caro. Pivô central é o mais caro, e a aspersão é mais barato. Microaspersão e gotejamento fica no meio campo aí. Mas até tirei os preços, porque o preço muda muito, né? Tudo tem os dependes da vida. Aí você pode falar, tem aspersão que é mais caro que pivô, tá? Pode ter. Mas o padrão básico é mais ou menos assim. Então, vamos falar do sistema de irrigação por superfície, ou seja, água chegando por superfície através de sulcos. Nós estamos vendo aqui, ó. Veja aqui, ó, tem um, um, um canal de água, aqui tem um, um sifão, e esse sifão joga água para dentro do sulco. Então, esse aqui é um sistema de irrigação por inundação de sulcos. Olha aqui, ó, aqui é um canal, aqui tem um sifão jogando água para dentro dos sulcos. Aqui, aparentemente, é uma vinhaça para dentro do sulco. Aqui, como que é esse sistema de irrigação? É só isso aqui. Não tem equipamento, não tem máquina, não tem bomba, não tem nada. É isso aqui. Esse é o sistema de irrigação por inundação de sulcos, tá? Aí, é claro que tem as particularidades, né? A água entra aqui, só que ela tem que chegar lá na frente. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho que ter um solo, uma lavoura totalmente bem nivelada, com pequeno desnível, da ordem de 3 a 5% lá do fim para aqui. Por quê? Porque essa água ela tem que chegar lá no fim. Ela começa aqui e tem o tempo para chegar lá no fim. Aqui, é lógico, um dos problemas, aqui fica muito mais inundado, aqui fica muito mais. Eu falo o lado de cá com relação ao lado lá do outro lado. O lado de cá, em profundidade, fica muito mais encharcado. Aqui, a perda de água lá por percolação é muito maior. Se for uma fertirrigação, a quantidade de nutriente que chega aqui é muito maior, mas é um sistema de irrigação simples, barato, você só precisa saber fazer o nivelamento adequado do sulco, com esse declive por volta de 3 a 5 centímetros do ponto de cá ao ponto de lá. Tá? Então, você consegue irrigar a lavoura com qualquer altura, não precisa de mão de obra, a não ser para fazer, mas tem que ter um bom projeto. Tá? Outro problema é uma baixa eficiência. Lembra lá na aula retrasada que nós falamos da eficiência do sistema de irrigação? E falamos. Professor, Oi? tem um padrão da altura desse sulco aí? O padrão Não sei. fica aí por volta de 20 centímetros. Fala aqui, elevado, né? E por Isso. volta também de 20 centímetros para baixo. Vamos falar, você faz um sulco aí de 40 centímetros, inunda 20 e 20 fica para cima, nessa faixa aí. Tem soja, tem gente que faz irrigação em canteiro com soja, aí planta 5 ruas de soja, faz uma vala no meio, mais 5 ruas, uma vala no meio. Aí e solta por inundação. Aí esses canteiros de soja, canteiro mesmo, canteiro igual a gente costuma ver de, de hortaliça aí. Ele fica aí por volta de 7 centímetros de altura, assim, e aí faz um canal do lado e a água chega lá. Baixa eficiência, lembra que nós falamos na aula retrasada de eficiência, perda de água. É óbvio que aqui a perda de água é muito grande, né? Como eu já disse, aqui vai filtrar muita água, vai perder muita água em profundidade e vai evaporar muita água. Aqui, ó, eficiência de 50%. Ou seja, de cada 1.000 litros que você põe, só 500
vai chegar para a planta. A outra metade se perde no caminho, se perde por irrigação. Um sistema de lavoura que é inundado, via de regra, é o arroz, né? O arroz irrigado. Quando a gente fala arroz irrigado, na verdade a gente está falando de arroz inundado. No sul do Brasil se planta arroz só assim. Na verdade, hoje, a gente vai falar um pouquinho mais lá na disciplina de culturas anuais, quando a gente fala de arroz, o arroz hoje no Brasil é todo assim, todo um sistema de inundação. Chama arroz irrigado, mas é inundado. Ou chama irrigado ou chama sequeiro, né? Então tem arroz sequeiro, arroz irrigado. Mas vamos falar assim, para cada 2 toneladas de sequeiro, tem 8 toneladas de irrigado, tá? Porque produz muito mais. Porém, aqui é uma grande... O Brasil já está em vias de mudança. Outros países que são muitos produtores, a China, a Tailândia, que produz muito arroz, já não estão deixando os tabuleiros. O que é tabuleiro? Essas quadras aqui, ó. Inundados o ciclo inteiro. Faz uma inundação intermitente, porque o consumo de água aqui é muito grande, o desperdício de água é muito grande, a necessidade de água é muito grande. Então, você pega em países como China, Tailândia, que eu citei, a água é muito cara, já enfrentam escassez hídrica, problemas de falta de água. Então, o arroz inundado lá, eles estão fazendo com inundação intermitente. O que é? Inunda e para. Vai baixar, vai baixar, vai baixar, vai baixar. Aí que hora que o sistema de irrigação liga de novo? Lembra lá que nós vimos a tensão, nós falamos lá na segunda aula do tensiômetro, que marca o quanto que a água está retida no solo. Então, por exemplo, é na faixa de 20 quilopascal que a água está retida no solo, ou seja, está solo bem seco. Lembra que nós vimos lá que por volta de 10 quilopascal já está ficando seco? Então, eles acionam o equipamento quando eles inundam, deixa a água secar, 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 secar. Quando chega naquela tensão, que é o máximo que o arroz consegue puxar, eles inundam de novo. Com isso, a economia de água está de 50%, 60%. Tá? Então, é a tendência atual no Brasil, no arroz irrigado, arroz inundado, deixar de ser uma inundação permanente por conta da preciosidade da água. Tá? Então, faz essas quadras, a água não é parada. Veja, aqui tem um canal, essa água entra no tabuleiro, sai do outro lado, sai do outro, então tem um desnível, entra aqui no dreno e vai embora. Então, veja que a quantidade de água é muito grande, porque essa água fica circulando, não pode ser água parada, tá? Então, tem diversos tipos aí de tabuleiro, sistemas de inundação de arroz, né? Veja que o canal principal, a água entra, cai para o tabuleiro aqui e desce pelo dreno, o dreno principal, e essa água vai embora. Tá? Então, o sistema de irrigação por inundação, eu diria que o termo moderno seria, está fora de moda. Irrigação por inundação não se faz mais, tá batido, tá obsoleto, tá ultrapassado, né? Porque como que você vai usar um sistema que desperdiça metade da água, né? Então não tem lógica. Em contrapartida, cada vez mais aumentando a irrigação localizada, o gotejamento que nós vamos falar. A mais utilizada, qual é? A aspersão. Tá? Então, veja assim, ó, em termos de economia de água, gotejamento. Em termos de, está ficando obsoleto, ultrapassado, inundação. Mas qual é a mais utilizada? É a aspersão. O que é a aspersão? É a chuva artificial, né? Aquela água que chega por cima. Só adiantando, por que ela está em termos de economia de água, né? Que nós vimos lá a eficiência
na aula retrasada, né? A inundação perde muita água, o gotejamento não perde nada de água, e ela fica no meio, por quê? Porque ela dá a quantidade necessária, porém ela não molha só a planta, ela molha a terra como um todo, né? O gotejamento, por exemplo, molha o pé da planta. A aspersão molha a entrelinha, molha tudo, né? Então, teoricamente, você não precisava estar molhando entre uma planta e outra. Você precisava estar molhando só a planta. Entre uma planta e outra, você não precisaria. Só que o sistema de aspersão molha tudo, né? Então, a configuração do sistema de aspersão é assim, né? Tem a motobomba, puxa de um canal, bombeia até os aspersores lá no campo. Então, essa aqui é a configuração. Quem trabalha com vinhaça sabe que é mais ou menos assim, né? Chega aqui o canal pela vinhaça, tem uma motobomba, estica uma tubulação e liga os hidrorrolos, né? E vem molhando daqui para cá. Nós vamos ver o que são esses hidrorrolos. Então, a gente já está vendo aqui que quem trabalha com a vinhaça é o sistema de aspersão convencional e a configuração é essa, né? Captou com a motobomba, esticou uma tubulação. E na tubulação, liga um carretel enrolador, o hidrorol, o rolão, estica a mangueira. E essa mangueira vem recolhendo, molhando toda essa área. Então, aqui é um sistemas, né? Aqui é tudo sistema de aspersão. Então, vê que tem diferentes configurações, diferentes modelos, aspersão. Então, ó, esse é um sistema de aspersão, isso é um aspersor. Veja que aqui, ó, ele tem essa linguetinha aqui que fica batendo. Cada batida dessa linguetinha na água, ela pula um dentinho na engrenagem aqui, ó. Então, o que está fazendo esse sistema girar é essa batida dessa linguetinha aqui, ó. Ela é de comprida, atravessa. Essa aqui é uma lingueta comprida aqui, ó, que atravessa. É o defletor que chama, tá? O nome, falando lingueta aqui, mas é o defletor. O defletor vem, bate aqui na água, a água se esparrama, porque senão ele ia fazer um tiro reto, igual a gente com a mangueira lá em casa, a gente faz um tiro reto, né? O defletor, quando ele bate na água, ele esparrama essa água, não deixa o jato e só lá na ponta. E além disso, cada batida que ela dá na água, ela pula um dentezinho na engrenagem que faz o giro até certo ponto. Aqui tem o final do curso que ele bate e retorna. Então, veja que o defletor tem as duas funções, né? De fazer o mecanismo girar e de esparramar o jato. E aí tem de diferentes tamanhos, né? Aquele ali que nós vimos de uma área pequena, muito usado no hortaliça, aqui a gente já vê numa irrigação de vinhaça, de cana, a gente já usa, já encontra esses aspersores bem grandes, né? Veja aqui o tamanho do defletor, né? Então, veja, ó, aqui é onde dá o impacto que faz movimentar o giro, e aqui é o defletor que faz a água esparramar, né? Então, é desse jeito que funciona. O maior, né? Esse aqui, o defletor vem por baixo, aquele lá que a gente viu, o defletor batia na lateral, esse aqui bate por baixo. Então, mesma coisa, ó, cada batida, essa é uma marca bem conhecida, então, ó, cada batida que ela dá aqui embaixo, roda um giro, um dentinho da engrenagem aqui embaixo. Então, ele vai e vem. Veja que não está, apesar de parecer que está molhando só lá na ponta, lógico, lá na ponta cai um pouco mais, sim. Mas veja que molha toda a área, né? Molha a área como um todo. O chão aqui, ó, tá todo molhado, né? Não é só lá na frente que está molhado. Então, veja, isso aqui, baixa temperatura, controla a poeira, umedece toda a área, ou seja, é uma irrigação por completo, né? Quando a gente olha o jato aqui, a gente acha que a água está indo só lá na frente, né? Mas veja aqui no meio, aqui, ó, que a água está sendo aplicada como um todo. Esses de gramado
também são aspersão, os de pastagem também são aspersão. Esses aqui são permanentes, por quê? Esses aqui não tem possibilidade de mudar, tirar ele daqui, tá? Então, eles são mais caros. Por quê? Porque eles são fixos, né? Você não pode utilizar eles em outras áreas. Então, são fixos permanentes em áreas utilizadas mais em áreas menores, né? Em gramados, os fixos permanentes. Mas os mais utilizados são as versões móveis. Esse aqui é o carretel enrolador. O que é o carretel enrolador? Ele é uma mangueira. Aqui a ponta da mangueira está ligada aqui nesse aspersor. Isso aqui é um carrinho, mas ele está recolhido, ele está erguido, mas esse carrinho coloca ele no chão e estica, desenrolando o carretel. Esse carretel, o fluxo de água entra por aqui, atravessa, aqui tem um redutor, né? A água entra por aqui atravessa um redutor, esse redutor faz rodar o carretel, a própria pressão da água faz o carretel enrolar, tá? Pelo redutor tem aqui dentro, vem aqui, tem as engrenagens, então ele começa a girar aqui dentro e enrolar bem devagar. Qual que é a velocidade que enrola? Depende do quanto quer irrigar. Se recolhe mais rápido, molha menos, né? Mesma coisa, imagina lá, a mangueira lá no jardim de casa, se você ir puxando devagarzinho ela, vai molhar mais, né? Se você puxar ela de uma vez, vai molhar menos. Então, a velocidade que você recolhe a mangueira é de acordo com a lâmina de água que você quer aplicar, né? E aqui já tem as tabelinhas, tudo, tem o painel aqui, ó. E isso aqui são marchas de velocidade. Então, você tem marcha 1, marcha 2, mais devagar, mais rápido, e aí tem outra regulagem de velocidade. E aí tem uma tabelinha que sempre fica aqui dentro da portinha, aqui, em algum lugar aqui, e já está escrito, né? Velocidade tal, tantos metros cúbicos. Vamos falar assim, meio metro por minuto, 100 metros cúbicos, sabe? Só um exemplo, assim, eu não sei de cabeça. Né? Mas se você enrolar meio metro por minuto, vai molhar muito mais do que você enrolar 1 metro por minuto, né? Vai molhar o dobro. Então, esse aqui é o... Né? Aqui dentro tem um redutor, que a água entra aqui. Aqui controla a pressão. Veja que aqui tem o manômetro, lá, o quilograma força por centímetro, que nós vimos lá na segunda aula. Veja que a pressão que está aqui tem que chegar lá na ponta do aspersor, tá? A pressão da bomba, por quê? Para saber que não está tendo perda de pressão para o caminho. Então, ó, aqui está perto de 6, lá no aspersor tem que estar 6 também. Veja, ó, aqui a mangueira está esticada, está fazendo a irrigação de um lado para o outro. Aqui ele fazendo o giro, ó, aqui está aplicando vinhaça, está fazendo o giro. Lá estava com 6, né? Aqui a gente vê, ó, tá com 5, mas aqui é PSI, ó, tá vendo? Lembra lá que tinha a tabelinha de converter unidade? É uma hora que a gente precisava usar, né? Lá está em quilograma-força, aqui está em PSI. Ambos estão medindo pressão, mas a pressão que está lá tem que chegar aqui, porque não pode estar perdendo pressão para o caminho. Aqui, ó, veja que aqui, ó, tem as engrenagens, tem um final de curso, que é a hora que o parafuso bate, o canhão volta, né? A gente chama isso aqui no dia a dia, a gente chama de canhão, ó, tá vendo o pino aqui, ó? Isso aqui é o que delimita o final do curso. A hora que ele bater aqui, ó, vai bater aqui, ele desarma, inverte o sentido, olha lá, aí o sistema volta. E aí está recolhendo, porque aqui é rodinha, né? Esse aqui é um carrinho com rodinha, e vai recolhendo. Deixa virado só para frente, fazendo 90 graus, né? 90 graus, 90, 180 graus, molhando só para frente, né? Porque se molhar para trás, na hora que chegar aqui vai molhar o carretel, vai molhar o pessoal, molhar o carro, molhar tudo. Então deixa ele rodando só para frente.
esse aqui é ele, né, que nós vimos ali agora, e ele pode ser tanto de carretinha, ou está em cima de um reboque, como esse que nós estamos vendo aqui. A vantagem desse, você leva ele embora na rodovia, engata no caminhão, leva embora na rodovia. Aquele um que nós vimos lá, ele depende de um trator puxar, porque ele é uma carretinha. Mas é a mesma coisa, a mangueira está aqui, ó, o carrinho, a motobomba lá, né? A vantagem desse aqui é que a motobomba já está junto com o carretel. Aí tem de diferentes tamanhos, ó, para citros também usa, né? Veja que só o prolongador aqui para molhar por cima. Isso aqui também é carretel enrolador, ou seja, a gente tem em mente aquele que usa em cana, né? Mas tem diversos tipos aí de carretel enrolador. Olha isso aqui que pequeno que é a mesma coisa, tá enrolando um aspersor. E o famoso pivô central. Pivô central é um sistema de aspersão, do mesmo jeito. Uma base não se movimenta, um lado, né, uma ponta é fixa em cima de algo de concreto, uma base de concreto, e onde está chegando a tubulação. Então, aqui não mexe, o que mexe é a outra ponta, sempre uma ponta fixa, outra ponta que está girando. Então, essa aqui fica em cima de uma base de concreto, vindo com a tubulação. Aqui é o painel de controle, aonde chega energia elétrica, que nós vamos ver. Tem que ser energia elétrica. Todo pivô central tem que ter energia elétrica. O pivô central é movimentado por energia elétrica, tá? Então, sempre vai ter aí a torre, a fiação, chegando lá na outra ponta do pivô central, né? Então, veja, ó, que ele movimenta bem devagar, esse aqui está andando, o rastro dele. Não pode ser uma área muito declivosa, não pode ter uma curva de nível de terraço, senão ele não consegue vencer. Tem que ser áreas planas, preparada, sistematizada, né? Como eu disse, não pode ter valeta, não pode ter canal, não pode ter um terraço, mas veja a qualidade da irrigação, né? Veja a névoa que forma. A perfeição, o ajuste, a qualidade da lâmina aplicada é sensacional, né? O controle de quanto de água entra, a perda é muito baixa, você vê que você está irrigando diretamente a planta, você pode diminuir mais aqui os pingentes e chegar mais perto ainda. Mas é isso, a Leandra se movimenta bem devagar. Então, aqui é a ponta de um aspersor do pivô. E quem nunca imaginou como que o pivô roda? Vamos ver como ele roda. O pivô é montado em várias partes e cada uma delas tem uma torre responsável pela movimentação. O deslocamento é feito aos poucos. A primeira torre é acionada e fica desalinhada em relação às demais. Isso estimula a próxima torre e assim por diante, até que todas as partes fiquem alinhadas novamente. Daí, o ciclo recomeça. Então, veja, ó, essa primeira torre, isso aqui chama uma torre. Então, a primeira torre é a única que tem tração. Pode ter na segunda e na terceira também e tal. Mas, basicamente, a primeira só que precisa ter tração, só essas rodas aqui primeiro. Então, essa aqui, no que ela vai para frente, ela fica desalinhada com a segunda, puxa a segunda, e uma vai puxando a outra. O pivô é montado em várias partes e cada uma delas tem uma torre responsável pela movimentação. O deslocamento é feito aos poucos. A primeira torre é acionada e fica desalinhada em relação às demais. Isso estimula a próxima torre e assim por diante, até que todas as partes fiquem alinhadas novamente. Daí, o ciclo recomeça. Então é assim que ela movimenta. Isso aqui é um motor que fica lá na torre, um motorzinho pequeno, meio cavalo, tem um cardan que chega nas rodas, ó, o motor tá ali, aí tem um cardan que roda aqui a, a engrenagemzinha aqui que movimenta o pneu.
por isso que precisa ser elétrico, tá? Então, é assim, ó, funciona. Essas são as partes, ó, pendural com spray. Essa é uma torre. Aqui tem um redutor, um motor redutor, e aqui tem um cardan. Então, esse motor funciona, roda esse cardan, desalinha com a torre seguinte, e aí vai puxando, esse cardan aqui vai puxando todo o sistema em círculo, tá? Então, é isso, ó, uma ponta gira, a outra é fixa. Esse aqui é um painel de controle, né? Ó, pra você ter o voltímetro, aqui eu não lembro, mas você regula a velocidade, você regula para frente e para trás, você faz os testes com água, você aumenta. Eu não lembro o que é cada botão aqui, vou lembrar. A cada função, basicamente é isso, né? Uma é para o liga e desliga, o voltímetro, o orímetro, é a velocidade, e para frente, para trás. Isso aí. Então, tem essas luzes aqui, ó. Para quê? Para você enxergar lá de longe se está ligado ou não. Se a luzinha branca está acesa, está funcionando. Se a vermelha está acesa, está desligado, tá? Então, essas luzes em cima da caixa de força ali serve para isso, para você ver e enxergar de longe se está chegando energia e se está ligado o pivô central. Então, tem pivô de todos os tamanhos, né? Veja esse aqui, ó, um raio desse, 1.300 quilômetros, 26 torres, 530 hectares que ele irriga por volta. Cada giro que ele dá, ele irriga 530 hectares, né? É um pivô aí de 1.300 metros, tem pivô pequenos, ó. Isso aqui tem quantas torres? Uma, duas, três, quatro, cinco torres. Aquele lá tem 26 torres, esse aqui tem 5 torres. Veja que no final do pivô tem um aspersor, né? Ou seja, ganha mais um gole ainda, né? No final do pivô sempre tem um aspersor. Esse problema desse aspersor no final, que ele sempre molha mais do que os sprays. Mas é bom que ganhe mais uma área lá na ponta, então a gente tem que contabilizar. Isso aqui é uma usina. Isso aqui é uma usina lá no Nordeste. Eu fui uma vez visitar a usina Japungu, fica perto de João Pessoa, na Paraíba, uma cidadezinha que chama Santa Rita. Eles fazem irrigação, não é fertirrigação, é irrigação mesmo, com água, que é uma região muito seca lá na Paraíba. E aqui, você vê, é um funcionário sozinho. Esse pivô aqui, ele tem 500 metros, se eu não me engano, e vejo que ele inverte a posição das rodas, tudo automático. Para fazer a mudança, ele põe as rodas para frente, né, tudo automático, elas viram para frente, quando é a hora de irrigar, elas viram na lateral. Então, esse cara sozinho aqui irriga 500 hectares no turno dele, uma pessoa só. Ou seja, é um equipamento caro de comprar. Ele põe essa motinha dele aqui, ó, tá vendo? Tem uma moto. Ele tem um lugarzinho de encaixar ela aqui atrás no começo ali, atrás do rabicho ali, ele engata ela ali e faz a mudança, leva até outro ponto para fazer o engate da tubulação de novo aqui. Quer dizer, um cara sozinho faz uma baita da irrigação. Diferente do carretel lá, que precisa ter muito mais gente, né? Então, a imagem característica que a gente vê das áreas irrigadas ficam esses círculos aqui, né? As áreas irrigadas com pivô central. Essa foto anterior, ó, Rio Tietê, as margens do Rio Tietê. Esse aqui, ó, lá entre o Rio Tietê e Paraná. Toda a região irrigada, Rio Grande, Goiás. Ó. Goiás é o município com o maior número de pivô. Cristalina de Goiás é o município com o maior número de pivô central no Brasil para produzir grãos. Olha lá, em Minas Gerais, tudo pivô central. Olha os Estados Unidos, essa área, tudo com pivô central. Esse sistema aqui, ele enrola, é um pivô manual. É um pivô manual. Tem que alguém rodar ele aqui. Esse que eu pulei aqui, na verdade eu achei que era aquele, mas é outro. Ó. Tem um pivô que não é central.
que chama pivô frontal. Ele não gira em círculo, ele anda para frente. É raro de ver esse. Eu pus aqui só de curiosidade, mas ao vivo eu nunca vi. Mas veja que ó, a própria motobomba é um motor que faz ele andar. Então, esse aqui anda em linha reta. Veja que ele está captando água no canal e se movimentando, indo adiante. Então, ele não roda em círculo, ele vai reto. Olha lá, ao invés de ele ter o redutorzinho na torre, ele próprio é que empurra para frente. E aí nós temos sistemas de irrigação localizada, que, como eu disse, esse é a coqueluche do momento, né, que os estudos, os focos, uma parte minha do doutorado é com gotejamento. Na verdade, eu não estou estudando a irrigação em si, eu estou estudando o efeito da irrigação no desenvolvimento das raízes, né? Então, tem um equipamento que tira foto, porque o grande problema de estudar raiz de cana é o efeito da água, o crescimento de raiz de cana, é você ver como é que a raiz está crescendo lá para baixo, né? Sem destruir. Porque como que hoje a gente sabe que a raiz da cana chega a 60 centímetros, a maioria da raiz da cana está lá 40, 50 centímetros, 60. 80% da raiz da cana está até 60%. A gente sabe porque a gente cava do lado e destrói a planta, né? Se você abrir do lado dela, você está destruindo toda a raiz ali. Você vai enxergar o perfil da raiz descendo no solo e tudo mais, mas você danificou a planta ali, né? Então, hoje, não existe uma maneira de você estudar raiz de planta sem destruí-la. Mas já estamos desenvolvendo um sistema de mini risotrons que fazem raio-x. Você coloca um tubo de acrílico transparente com o risotron, que é uma espécie de raio-x no solo, dentro desse vidro de acrílico, e ele vai tirando imagem através do solo, fazendo um scanner das raízes. Então, você está acompanhando o crescimento da raiz sem destruir a planta. E por que eu estou falando disso na hora aqui do gotejamento? Que uma das grandes, nós vamos ver aqui que eu tenho um gotejamento por cima da superfície e tenho um gotejamento por baixo da superfície. Na cana, precisa ser por baixo, não pode ser por cima. Outras culturas também precisa ser por baixo, por quê? Porque você precisa colher, você precisa adubar, você precisa pisar, precisa passar herbicida, você precisa pisar. Se o cano está por cima, você vai pisar em cima, você vai estourar tudo. Então, você tem que pôr em profundidade. Agora, em qual profundidade? Eis a questão. Você tem que saber para colocar, se vai colocar a 10 ou a 20 centímetros de profundidade. Ou então você define, bom, vou colocar 20 centímetros de profundidade. E que hora que eu ligo o sistema de irrigação por gotejamento é a hora que o solo seca. Então, para eu saber a hora que o solo secou, eu preciso pôr aqueles tensiômetros. Lembra que nós vimos lá? Aquele tubo que a gente põe na raiz. Agora, em que profundidade que eu ponho o tensiômetro para ligar o meu sistema de irrigação por gotejamento, se eu não sei com precisão aonde está a minha raiz, ou então se eu irrigo por gotejamento, a raiz vamos falar, fica preguiçosa. Ela não vai crescer como uma irrigação como uma lavoura sem gotejamento, né? Porque se a água está na boca da raiz, para que ela vai descer em profundidade e buscar água? Ela fica ali na superfície, né? Então, eu tenho que tomar esse cuidado de não deixar a tubulação tão na superfície, e eu preciso saber aonde eu coloco os meus sensores de umidade, meus tensiômetros, para ligar
o sistema de irrigação. Mas para tudo isso, eu preciso conhecer o comportamento da raiz. Então, é isso que é a parte do meu estudo, um projeto da FAPESP, que a FAPESP financia, junto com o IAC, junto com a Unicamp, onde a gente está testando esses scanners de solo, os mini risotrons, para ver a variação da raiz quando a gente irriga por gotejamento, para saber exatamente onde que a gente põe a tubulação enterrada e aonde a gente põe os sensores de umidade no solo. A tubulação exposta, sim, ó, qual que é o problema? Máquina já é o problema suficiente, né? Que você não consegue entrar com máquina que você vai pisar. Ou mesmo, você fala assim, não, mas eu, nos sítios, por exemplo, eu não vou precisar entrar com máquina. Mas imagina um trem que roedor gosta de comer, é esse cano de irrigação, de plástico, né? Põe a capivara, o primeiro lugar que ela vai é morder esse cano. Se tem tudo quanto é roedor, rato, vai morder esse cano. Se sai uma briga de cachorro, a primeira coisa que eles fazem é estourar esse cano. É brincadeira, mas esse cano de gotejamento em superfície é um problema. Tá passando alguém, tropeça, arrebenta, é complicado. Então, por isso que a gente fala que tem que enterrar. Ah, enterrado é mil maravilhas? Nada. Enterrado, qual que é o problema? Entope o bico. Enterrado causa isso aqui já é psicológico, né? Causa uma falsa sensação, impressão de que o solo está seco. E aí o produtor começa a ficar com medo que entupiu. Porque o cano enterrado causa realmente entupimento. Você não consegue ver a hora que entupiu. Você consegue ver variação de pressão, mas você não sabe onde é que está entupido. E aí o que acontece? Como o tubo está enterrado, a umidade não sobe. Então está uma seca só. Então quem entra lá no campo, o proprietário olha e fala, gente, olha como é que está seco isso. Na verdade está ali os 5 centímetros em cima, está sequinho, mas ali 5 centímetros não tem raiz. 5 centímetros é para ficar seco, sinal que você está aplicando água onde deveria, na raiz. Né? Então, o problema da tubulação enterrada é essa. É entupir, você não sabia onde entupiu e dá a falsa impressão de que está tudo seco. Tá? Essa falsa impressão você resolve, porque você mostra os sensores, os equipamentos que está úmido. Mas é o entupimento. Então, gotejamento, veja que vazão bem baixas, de 0,5 a 20 litros por hora, imagina meio litro por hora, é gotinha por gotinha, né? Vazão bem pequena, os furos têm diâmetro bem pequeno, portanto, sujeito a entupimento, tá? Então, tem que ter filtro de linha, tem que ter filtro lá no começo, tem que ter dreno de limpeza no final, tá? Os gotejadores, esses aqui, os que ficam na superfície, tá? Eles podem ser esses que a gente chama de online, que você perfura a tubulação de polietileno e coloca no espaçamento que você quiser. Ou você tem esses que chamam inline, que já vem na tubulação, os emissores já... Mas você encomenda, fala, eu quero a cada meio metro, eu quero a cada 1 metro, eu quero a cada 30 centímetros, vou molhar o pé da planta de acordo com o seu espaçamento, tá? Mas veja que aqui é um controlador de vazão, a água entra aqui, então ela atravessa todo esse labirinto aqui e sai uma gotinha aqui, né? Então essa gotinha aqui, isso aqui é tudo controlador de vazão, controlador de pressão, tá tudo aqui dentro, só para sair uma gotinha ali de meio litro por hora. Então, veja, quando a gente fala que o sistema de irrigação por gotejamento é mais eficiente, por conta disso aqui, ó, veja onde está molhado, só onde precisa. Aqui ainda está até molhando demais, eu diria, tá? Está gotejando demais, porque está fazendo o que a gente chama de bulbo úmido. Veja que aqui o bulbo úmido é maior do que a copa da planta, né? Então, não há necessidade de ser maior que a copa da árvore, né? Mas aqui, ó, veja que mesmo assim, olha, se comparando com aspersão, iria estar molhando tudo aqui, né? O sistema de aspersão. Tudo aqui entre plantas, entre linhas, aqui está molhando só a plantinha. Então, veja que a eficiência, aquela lá que nós fizemos nas continhas lá de 85%, né? Então, é gotinha
por gotinha, molhando, você instala da maneira como você quiser, ele é bem flexível com relação ao espaçamento, você monta do jeito que você quiser, né? Então, é uma bomba, um reservatório, a bomba enche esse reservatório, aí tem a linha principal, as linhas secundárias e as terciárias que saem os emissores, os gotejadores. Então, tem diversas disposições. Vou ver essa aqui. Essa aqui, a fita está do lado, a fita está acima das plantas, né? Aqui, ó, a fita está uma de cada lado da planta. Veja o que muda. Muda o bulbo úmido, a área molhada. Veja isso aqui como o perfil de molhamento do solo. Veja esse aqui, o perfil de molhamento. Ó, quando tem duas fitas, o molhamento é bem maior. Quando eu escolho uma, quando eu escolho outra, depende da necessidade de água da sua planta, né? Depende da evapotranspiração da cultura, depende da sua região. Por quê? Muitas vezes uma fita para o lado de cima já é o suficiente se tiver uma baixa evapotranspiração. Agora, se tiver uma alta evapotranspiração, a demanda de água da sua planta for muito grande, você coloca duas fitas, ou você coloca aqui uma fita no meio, mas aqui perde mais água, mas mesmo assim é bem eficiente. Você coloca uma fita no meio com aspersores, com gotejadores de maior vazão, onde molham 2 ruas por vez. Veja aqui, outro modelo, uma planta por vez, tá? Então, você define a configuração, você define, você quer molhar, um dia você molha aqui, outro dia você molha ali, ou você molha tudo junto, você tem como ir configurando, né? O sistema de gotejamento, veja aqui, ó, esse é um gotejamento por superfície, aonde ele está instalado aqui, e se o dia da manhã quiser trocar de lugar, ou ele molha localizado a planta. Então, esse é o sistema de gotejamento. Então, ó, nós estamos falando de irrigação localizada, falamos do gotejamento, e outra maneira de aplicar água localizada na planta é através da microaspersão. Nós não falamos lá na aspersão no começo, aspersão mecanizada, mostramos lá os carretéis, mostramos o pivô central, isso aqui também são aspersores, só que microaspersores, porque ó, vazão baixa e cobre um pouco metros, né? Lembra lá que nós falamos? Ambos são aspersores, né? Só que um é micro, o pivô central, lembra lá que nós falamos que pega até 520 hectares, é uma volta do pivô central, isso aqui pega 1 metro. É irrigação, aspersão localizada, tá? Então, essa que é a diferença. Uma você molha a área toda, aqui você molha o pé da planta, né? Isso aqui é muito utilizado em citricultura, em horticultura, em floricultura. Esse aqui é aspersor, esse aqui são gotejadores, ó, gotejadores. Esse aqui é um micro aspersor, a gente chama de bailarina, né? Ele forma tipo o vestido de bailarina para baixo, então a gente costuma chamar isso aqui de bailarina, mas é um micro aspersor. Aqui fazendo irrigação em pastagem, veja que como ele é de superfície, você pode arrastar ele, levar ele adiante. E tá aí fazendo, vamos ver, aqui tá molhando meio metro de cada lado, né? Tem um raio aí de 1 metro. Então, é um sistema de irrigação localizada por microaspersão. A microaspersão também é muito utilizado em ambientes fechados, né? Casa de vegetação, em produtores de mudas, ou casos de vegetação, de maneira geral, né? Esses microaspersores, eles vêm se movimentando, molhando a mesa como um todo, né? Veja que os bicos espaçados, aqui estão os bicos, né? E aqui é o sistema de recolhimento. Então, vem recolhendo essa barra, lembra a barra de pulverização lá dos pulverizadores que nós vimos. Então, hoje as casas de vegetação, ambiente fechado, irriga com esses microaspersores. E aí o gotejamento, então, nós falamos do gotejamento de superfície, microaspersor, e aí tem o gotejamento subterrâneo, que eu contei toda essa história aí da cana-de-açúcar, que
Nós estamos desenvolvendo esse equipamento de raio-x de raiz, sem destruir a planta, né? Que esse que é o negócio, que é destruir a planta, que nem aqui, ó. Aqui você consegue ver se tem raiz aqui, certo? Certo, mas você destruiu a planta, a raiz, né? Você não consegue saber. Aqui, por exemplo, não vai mais ter raiz para você voltar daqui 2 semanas e ver se cresceu. Então, esse que é o problema de se conhecer raiz de planta, é esse, que se você abre uma trincheira aqui, se você voltar semana que vem, vai estar igualzinho. Mas se você tivesse deixado fechado aqui, não ia estar igualzinho. Então, a gente está descobrindo essa maneira de avaliar a raiz sem abrir o solo, tá? Mas aqui, ó, a tubulação está aqui enterrada, né? Então, tem a distância exata, veja aqui, eles pedem café, ó, 30 centímetros da planta, 10 centímetros de profundidade. Por quê? Porque é a região que está a raiz. Ó, 30 centímetros, aqui a raiz aqui, ó. Então, fica definido assim, 10 de profundidade e 30 do pé da planta. No caso do café aqui, é lá no tomate também. O tomate está bem no meio da rua. Aqui é a rua do tomate e aqui está passando a tubulação subterrânea. Então, o que eu disse, né? Tá na raiz, é para estar, né? Mas você não consegue ver, você precisa destruir ali para ver. Aqui, ó, no arroz, a tubulação passando enterrada. O projeto é assim, você põe uma linha principal, aí sai as linhas derivadas. Ó, aqui é a principal, e aqui vai sair nas fitas, os tubos menores de polietileno, esses aqui, você estica. Esse aqui é a central, onde tem a bomba que controla a vazão, e aí você estica, não sei se alguém já viu, mas esse aqui é um implemento que vai esticando o tubo, ou tem gente que improvisa aqui, ó. Coloca atrás de uma haste de um subsolador, amarra a ponta, deixa alguém segurando o rolo de cá e tá lá enterrando o tubo, ó, dentro da pastagem, fazendo a instalação do tubo de polietileno para fazer gotejamento subterrâneo. Olha que simples, rapidinho, só precisa amarrar bem a ponta lá no trator, né? E deixar o carretel com o cano solto. E vai embora, 50, 100, 200 metros, quanto ele tiver que esticar, vai indo. Aí, facinho de instalar, tá? Aí outro sistema de irrigação, lençol freático, elevação de lençol freático, como que funciona? É o contrário da drenagem. A drenagem se abaixa o nível do lençol freático. Sistema de irrigação por elevação do lençol freático, você fecha o sistema de drenagem, tá? Nós vamos falar os últimos slides lá, vai ser de drenagem, mas elevação do lençol freático é você fechar o sistema de drenagem, tá? Vamos imaginar aqui aqui a lavoura, o solo, então aqui embaixo tem o lençol freático, é a linha que divide o lençol freático do solo. Então aqui tem a tubulação de drenagem. Quando você fecha essa drenagem, o lençol freático vai subir e vai fazer a irrigação, tá? Mas é mais difícil a gente encontrar. Para fazer elevação de lençol freático, é necessário que haja um lençol freático, obviamente, né? Para quando é indicado esse tipo de irrigação por elevação de lençol freático, para aquele solo arenoso, por exemplo, que não adianta irrigar, né? Solo arenoso, de areia mesmo, você molha agora, daqui meia hora já está seco de novo. Então, a única maneira de manter um solo arenoso, um solo que não retém água, molhado, é elevando o lençol freático. E como que eu elevo o lençol freático? Eu tenho que inundar aquela área drenada. Outro tipo de irrigação de superfície são essas mesas capilares que estão cada vez mais na moda. Veja que uma mesa capilar, a gente hoje vê as bandejas de produzir muda com fundo chato. Ele sempre viu as bandejas pontudas, embaixo fechado.
Agora, as bandejas são os fundos achatados e aqui, ó, embaixo aberto. Por quê? A água passa por aqui, ó, por essas... aqui é o canalzinho principal e aqui entra água nessas canaletas aqui, ó, essas canaletinhas menores. E bem nessas canaletinhas fica uma linha de tubete aqui, de mudinha. Então, veja que a raiz está pegando água direto da fonte aqui, né? Então, veja que o tipo de substrato é um substrato, como é que fala? Tipo vermiculita, que permite que a raiz desça e busque, e puxe essa água, né? É um sistema de irrigação através de mesa capilar. O sistema de hidroponia, na verdade, é um sistema de... Vamos pensar assim, a planta não precisa de solo. O que a planta precisa? Do nutriente e da água do solo, né? Então, se você dá um nutriente da água, ela não precisa do solo. É o que a hidroponia faz, a hidroponia dá água e nutriente. Você pode tirar o solo. E o solo dá o suporte para a planta também, né? Então, o solo só serve para dar o suporte, para a planta não cair, né? Serve para dar o nutriente e serve para dar água. Se você conseguir apoiar a planta, o suporte, se você der o nutriente e der água, você precisa do solo, né? O solo é um mero detalhe para a planta. É o que a hidroponia faz. Então, o sistema de hidroponia ele nada mais faz do que isso. Ele aplica essas mesas aqui, elas têm desnível, igual nós falamos lá no sistema de inundação, o talhão, as linhas da cultura, ela tem que ter um declive, que também tem um declive de 5%. Então, ela é um sistema que a água fica recirculando, tem um tanque, veja lá um tanque, aí esse tanque, a água é um tanque com nutrientes, esse nutriente entra, sai aqui por esse dreno e retorna lá para o tanque um certo número de vezes, né? Porque depois, nós já falamos essa história aí, depois vai desbalancear os nutrientes, você não sabe qual nutriente está faltando, você descarta essa água, põe uma água nova com mais nutrientes, né? Então, o sistema de hidroponia nada mais é que uma água recirculante, aqui é uma inclinação de 5 centímetros, né, para a água não ganhar velocidade. Então, tem um tanque aí com a solução nutritiva, a bomba manda lá para a parte alta da mesa, e essa água vem, escorre, volta para a solução nutritiva um certo número de vezes aí. Então, a hidroponia nada mais é do que um sistema de fertirrigação, né? A mesma coisa aqui, ó, sai aqui do tanque, e esse aqui é um sistema de prateleiras, né? Ao invés de ser como aquele que nós vimos na foto anterior, é um sistema de prateleira, onde a bomba joga lá na primeira prateleira, vem escoando e vem circulando. E aqui o detalhezinho, você vê que a raiz sai do tubetezinho, do vasinho, e pega direto lá na planta. Então, veja aqui, ó, você está dando suporte para a planta parar em pé. Aqui, no caso, é aquela como é que fala, argila, espuma endurecida, que retém água, você dá água e nutriente, a plantinha vai. Tudo isso aqui é hidroponia. Veja aqui em cima, a água entra por aqui, veja que aqui é com garrafa PET, ó. Uma garrafa PET ligada na outra, você está jogando água só aqui em cima, ó. Jogando água aqui em cima, ela vem descendo por gravidade, bem devagarzinho, cai aqui e volta para o sistema recirculante. Veja aqui como que a raiz cresce, como que a planta se desenvolve super bem em sistema de hidroponia. E agora o sistema de aeroponia, o que é aeroponia? É a nova moda agora também, em algumas, principalmente na batata. Sabe aquela névoa, né? Não tem aqueles stand de feira, de vento, que fica aquela névoazinha, que não chega a molhar a gente, mas a gente sente a névoazinha de água caindo? É a mesma coisa. É um sistema fechado que fica jogando uma névoa com nutriente. Essa névoa, a raiz vai penetrar do mesmo jeito, porque lembra que aqui por cima está a planta. Aqui é escuro. Por que aqui é escuro? A raiz vive no escuro. Então, aqui é um ambiente fechado, com lona preta, e a planta lá em cima está normal, a folha verde está lá no sol. E aqui é a raiz dela. Então, aquela história de sempre, né? A planta está
está transpirando, perdendo água e a raiz pegando. Só que ao invés de pegar água do solo, pega do ar, a umidade do ar, a raiz puxa. Veja como que a raiz da batata desenvolve, veja que os tubérculos estão aqui formados, e a grande maravilha que isso dá certo, qual é? Isso aqui é batata semente, tá? Não é batata direto para o consumo, é semente de batata, que você não precisa ir lá colher com máquina, você não precisa, você não tem perdas, você colhe batata em pé, vamos falar assim, né? Você colhe a batata em pé, você já está com a raiz na mão, você não precisa pegar uma máquina com custo caro e aprofundar lá 50 centímetros e jogar a batata para fora e depois em outra máquina recolhendo as batatas. Isso aqui, as batatas já estão aqui, ó. A batata semente já está tudo aqui na mão. Então, é um sistema fechado, né? Que o ar fica suspenso com as gotículas, né? Ficam suspensas no ar. Aquela névoa, olha aqui, ó, produção de... Olha o tamanho que a raiz fica, né? Então, aqui é uma caixa fechada, ó, e aqui o sistema fica pulverizando micro gotículas de água indo diretamente para a raiz, junto com o nutriente, né? Então, mesma coisa, a planta não precisa necessariamente estar no solo. Aqui, ó, a raiz branquinha, ela não precisa de terra. A terra é só para dar água, nutriente e suporte. Se você der um suporte à água e nutriente, e a água e nutriente está vindo aqui por aspersão. Esse aqui é o sistema de aeroponia, né? O nutriente, uma bomba, chuveira embaixo das raízes. Aqui mais aeroponia. Ou seja, aqui veja a diferença, né? A hidroponia, você vê que a água está vindo aqui pelo caule. A aeroponia, você está pulverizando água nas raízes. Olha lá, sistema de aeroponia. Então, aqui dentro, ó, fica uma névoa de água, dando água e nutrientes para as plantas. Tudo isso aqui é aeroponia. Olha que beleza. As batatas com aeroponia. Então, a economia de água absurda, oxigena a raiz, né? Já que a raiz precisa de água e oxigênio, olha que beleza. Oxigênio tem vontade e água também. Então, você está fora do solo, você não vai ter praga, não vai ter parasita, né? Você não vai precisar utilizar fungicida, inseticida, porque você está ali dentro de um ambiente fechado, você consegue aumento de produtividade, a raiz se desenvolve por todo, por quê? Porque não tem solo compactado, ela pode crescer o quanto que ela quer. Produz até 5 vezes mais, ou seja, você otimiza a produção por metro quadrado. Desvantagem, é mais caro para montar um sistema desse do que plantar no solo, lógico. Em caso de falta de energia, é um desespero, porque se a energia não voltar, suas plantinhas rapidinho sentem a seca. Você tem que ter lá gerador, com certeza, gerador funcionando, né? Precisa ter mão de obra que conheça, e aquilo que eu já comentei com vocês com relação à solução nutritiva, né? Quantas vezes eu posso reaproveitar, quando eu tenho que colocar nutriente novamente, né? Aí está na moda nos Estados Unidos, né? A gente encontra isso aqui de monte, já isso aqui é moda no Brasil, tá? Lá já virou moda, a dona de casa produz as hortaliças na casa dela mesmo, é um sistema de aeroponia, né? Não chama assim, mas chama assim, aeropônico como? Aeroponia de casa, né? Então, aqui embaixo tem o sistema, tem a solução nutritiva, que já vem o saquinho aqui com os nutrientes todos, você joga água, joga segue a receita ali de quanto que você põe de cada um. Aqui embaixo tem um aspersor que fica espirrando água aqui para cima. Aí a dona de casa vai lá, coleta suas folhas de alface e vai comer. Aqui é um sistema de aeroponia nos Estados Unidos. É enfeite, que é um sistema de aeroponia, produzindo na sacada do apartamento a sua própria aqui, ó, família AeroGarden. Já vai virar moda no Brasil. Se procurar na internet, a gente já até consegue comprar no Brasil, essas Polishop da vida, aí já deve ter. Veja que aqui ó, a solução nutritiva, os aspersores jogando água. Tem que ter luz para a planta fazer fotossíntese, né? A planta faz fotossíntese com luz
da cor correta, tá? Não é com a luz branca, né? Tem que ser luz com faixas de vermelho, de infravermelho que a planta utiliza. Mas é isso, você produz dentro de casa. Olha lá, uma torre de aeroponia. Tem, já nos Estados Unidos já é febre já. Isso aqui, ó, enfeite. Isso aqui é uma festa de casamento. Lá nos Estados Unidos, com decoração de aeroponia. Olha que bonito. Isso aqui é no aeroporto de Chicago, você paga $10. Ao invés de você ficar esperando na sala de espera do aeroporto, você paga $10 e entra aqui, pode apanhar, comer, limpar e já comer na hora. Você vai andando aqui, tem moranguinho, tem cerejinha, tem hortaliça, tem, o que mais? Tem pimenta. Você vai andando e colhendo dentro do aeroporto, colhendo e comendo. Essas são fazendas de aeroponia. Essa é a tendência também, né? Ter fazendas na cidade. Imagina isso aqui no campo, põe cada prateleira dessa no chão, o tamanho da fazenda que você precisar, né? Então aqui é uma fazenda, lá nos Estados Unidos também, uma fazenda de aeroponia. Veja, um prédio luxuoso e lá dentro são prateleiras e mais prateleiras produzindo hortaliças. Então, como nós vimos aí, partes de um sistema, né? Vamos andando com a matéria aí. Partes de um sistema de irrigação, tem que ter uma bomba de recalque para puxar essa água, tá? Puxar água do tanque ou puxar água do canal, tem que ter uma bomba, uma motobomba ou bomba de recalque, que a gente fala, né? São, um lado puxa e o outro lado sai com pressão, tá? Tem essas que ficam em bomba de recalque fixa atrás de trator. Veja essa aqui, ó, uma bomba, o trator lá na tomada de potência, lembra que nós vimos isso aqui lá na aula de máquinas, né? Tem a tomada de potência, puxando a água e levando direto à tubulação. Essa aqui é uma motobomba lá do carretel enrolador, por exemplo. Qual que é a diferença dessa e dessa? Deixa eu ver se tem alguém aí do outro lado da linha. Qual que é a diferença dessa motobomba para essa? Uma é elétrica, a outra é diesel. Hã? Uma é elétrica, a outra é diesel. Muito bem, perfeito. Essa é diesel. Essa é diesel, o E motor essa é e essa é elétrica, o painel elétrico. Exatamente. Então, ó, todo esse motorzão aqui, às vezes é um motor lá de Mercedes-Benz, 130 cavalos, do caminhão 1113, para rodar isso aqui, ó, aqui que vai dar pressão. Então, tudo isso aqui é um motor de um caminhão. Só para rodar esse rotor com hélice, rotor de pás aqui, que vai dar pressão, lá que eu falei lá na primeira aula. Mesma coisa aqui, ó, painel elétrico, né, aqui, ó, e é uma bomba elétrica para rodar esse rotor aqui. Então, imagina esse motor aqui, ó, 130, 180 cavalos, só para dar pressão na água que está entrando aqui. Tá lá a motobomba puxando água do canal e irrigando a planta. Então, isso aqui é corriqueiro, vive atolado, está trabalhando com água, né? Veja aqui, ó, tudo desse motorzão aqui, ó, tudo aqui, ó, tanque de diesel, tudo, escapamento, só para rodar isso aqui, ó. Então, a água entra aqui sem pressão, no caso, a vinhaça entra aqui sem pressão e sai daqui com pressão. Ela entra desse lado aqui, lembra lá que aqui na ponta tem que ter um sistema de limpeza, né, para não deixar entrar impureza, tem que ficar coberto de água, por quê? Para não entrar ar, que nós já falamos, da cavitação. Aqui é um sistema de guia que vai andando para enrolar o carretel, né? Para enrolar a mangueira em cima de mangueira, né? Então, isso aqui é uma guia que vai andando, enrolando a mangueira. Essa é a tubulação de alumínio que leva. Essas são carretinhas, ó, de alumínio. Então, uma carretinha dessa aqui, você põe um cano do lado do outro aqui, ó. E um em cima do outro, e um do lado do outro, engata 3, 4, 5 carretinhas uma atrás da outra e faz a
a mudança. A tubulação sempre tem que estar alinhada, isso aqui está errado. Sempre que você vê uma poça de água na estrada, do lado da tubulação, pode ver que está desalinhado ou assim, ou está desalinhado com a barriga embaixo. Então, não pode ter uma barriga embaixo e não pode estar desalinhado, não pode nem estar desalinhado, nem ter uma barriga, né? Ambos vazam, né? Veja aqui, ó, vazando, porque devia estar sem um cálcio, né? Veja que o cálcio é a própria palha que chegou para manter o cano alinhado, né? Então, aqui é a motobomba, a mangueira dentro do canal, aqui é uma valetadora, canal revestido. No começo, quando chegou a lei aí da vinhaça, todo mundo saiu revestindo o canal, né? Depois deu uma quietada nisso, mas a lógica, né? A lei, ao pé da letra, exige que todo canal seja revestido, né? Por quê? Se você não pode aplicar vinhaça onde você quiser, tô falando cada vinhaça, tá? Canal de vinhaça, ser revestido. Porque se você não pode aplicar vinhaça onde você quiser, é porque vai ter infiltração da vinhaça e contaminar lençol freático aí no canal. No canal não tem como, né? No canal vai passar vinhaça. Então, a legislação mandou revestir canal de manta, essas mantas PAD dura 3, 4, 5 anos, ou concreto dura a vida toda, mas é bem mais caro, né? Aqui uma perguntinha, eu posso pegar água à vontade de rio, lençol freático, captar água? Não posso, né? Veja aqui, ó, polícia flagra retirada, olha que o cara fez, ó, bem na curva do rio, ele abriu para pegar água lá embaixo. Olha que porcalhão, né? Olha lá o que ele abriu uma valeta para puxar água direto do rio para ele. Isso não pode, né? A gente não pode captar água de nenhum recurso hídrico sem autorização. Que autorização? Outorga, tá? Então, a água a gente não pode captar só porque está passando, mas passa um riozinho lá dentro do meu sítio. Você não pode pegar, não é sua. A água não é sua. Nem se tiver uma nascente dentro da sua propriedade, muito menos. Essa água não é sua. Você não tem direito sobre essa água que está passando, mesmo que esteja dentro da sua propriedade. Você tem que ter uma autorização, que chama outorga para direito de uso da água, né? Então, o que é a outorga? É um documento que ou o governo federal, o estado, municipal, dá uma outorga. O que é outorga? Um direito de uso. Não é igual a Rede Globo, o governo dá uma outorga para ela utilizar o espaço aéreo para transmitir sinal de televisão, né? A Vivo. O governo dá uma outorga para a Vivo utilizar o espaço para emitir onda de rádio, onda de telefone, torre de rádio FM. As ondas, elas atravessam a atmosfera, o ar. Você não é o dono da atmosfera. O governo te dá uma outorga para poder usar. Se uma hora ele falar que não vai mais te deixar passar, pronto. A água é a mesma coisa. O governo te autoriza a te dar uma outorga, né? Chama outorga, para você poder utilizar. Então, é um documento que você tem, expedido por um órgão oficial que te dá. Então, ela é necessária, por quê? Para controlar vazão, quantidade e controlar a qualidade, né? Então, é quantitativo e qualitativo, para controlar o quanto de água que você pode pegar e a qualidade da água que vai ficar depois que você usar ela, né? Você pode captar para utilizar numa indústria, mas você não pode devolver ela do jeito que você tirou da indústria. Você tem que fazer um tratamento mínimo dessa água. Então, a outorga é tanto para quem capta a água, como para quem despeja água, tá? E é necessário para quê? Para evitar conflito entre todos os usuários dessa água, porque todos têm direito a utilizar essa água. Não é porque você está acima do seu vizinho que você tem direito maior do que ele que está abaixo, né? Você fala assim, bom,
o rio passa primeiro, o ribeirão passa primeiro na minha propriedade. Então, eu uso quanto eu quiser e o que está embaixo eu uso o que sobrar. Não é assim, né? Porque imagina se a fazenda tira o tanto de água do ribeirão para... Porque vai imaginar assim, por que dá o conflito? Vamos imaginar, tem a irrigação na fazenda, depois da fazenda tem a indústria, e depois da indústria tem o Hérito lá em casa querendo tomar banho. Aí o cara da fazenda consome toda a água, deixa a indústria sem e o Hérito não toma banho depois. Ou então, o cara deixa uma água, a indústria consome e depois despeja uma água suja para o Hérito tomar banho. Então, por isso que tem que ter o controle. A água é fator de briga em muitos países, de fator de briga aqui na nossa região também, por mau uso da água, ou por sujar, ou por tirar mais do que pode. Então, a outorga, ela faz exatamente para isso, para dizer o quanto que você pode tirar, se é que você pode tirar, e o quanto que você... E a maneira como você tem que devolver essa água, tem toda uma legislação. Aí você fala assim, eu vou então represar uma água lá na minha propriedade, vou fazer uma represa, posso? Não pode. Eu vou fazer uma barragem lá para segurar um pouco, não pode. Você não pode fazer nada na água. Não pode fazer uma represa, não pode fazer uma lagoa, você não pode cavar um poço. Não pode abrir poço sem outorga. Se abrir poço, tem que ter outorga. Essas empresas que fazem poço, empresa séria, idônea, ela não te dá nem orçamento. Primeiro você liga lá e fala assim, quanto que é para você fazer um poço semi-artesiano lá na minha propriedade? Ele vai, primeira coisa, antes de falar, antes de continuar o assunto, ele vai perguntar, eu já tenho outorga? Aí você fala, não tem. Eu falo, então, primeiro você trata da outorga, depois você vem tratar de como é que faz esse poço, tá? Porque você não pode mexer com nada de água sem ter autorização. Nem a prefeitura, tá? Nem a prefeitura. Se for abrir um bairro novo e precisar encher uma caixa d'água, a prefeitura tem que ter outorga também. E para quem que eu peço a outorga? Ou para a ANA, quem que é a ANA? A Agência Nacional de Águas, quando é um rio federal. Por exemplo, São Francisco nasce aqui em Minas, termina lá no Nordeste. É um rio federal, tem que pedir para a agência nacional. Se é um rio estadual, por exemplo, um rio que nasce e morre em São Paulo, acho que o Rio Grande, o Rio Tietê, ele nasce em São Paulo, depois que ele sair de São Paulo, ele entra no Paraná, ele já não é mais Tietê, ele muda de nome, vira Paraná. Não, o Rio Grande vira Paraná. Enfim, o rio que nasce e morre dentro do estado, você tem que pedir para o estado. O rio que nasce e morre no município, você tem que pedir para o município, tá? A maioria deles você pede para o estado ou federal, tá? Dificilmente é algum que você vai ter outorga do município. Mas então é isso, é um rio federal, aqui, ó, Rio São Francisco, você tem que pedir para a União, para o governo federal. No estado de São Paulo, quem controla isso é a CETESB, você pede outorga. Então, tem legislação para derivação, captação e para lançamento de água, de esgoto, resíduo e tudo mais, tá? Para usar recurso hídrico de qualquer maneira, para extração, para derivação, para tudo que você quiser fazer. Você não pode ter uma mina lá no fundo da sua propriedade sem engarrafar água e vender. Olha, você não pode, essa água não é sua, como é que você vai engarrafar e vender? Essa água não te pertence, nem se está dentro da sua propriedade, não te pertence. Aliás, uma reserva florestal na sua propriedade não te pertence. Uma área de preservação permanente dentro da sua propriedade não te pertence. Você é obrigado a cuidar, mas não te pertence. A reserva legal, a legislação do Código Florestal diz que é um bem de uso público e cabe ao proprietário mantê-la preservada, né? Tanto com incêndio, com tudo mais. Vocês têm obrigação só de cuidar, mas não é sua, é um bem público. A reserva legal da sua fazenda não é sua, é um bem público. E a água é a mesma coisa, a água não é sua, é um bem público. Você não pode simplesmente ir lá captar essa água, você não pode engarrafar a água, mesmo que você abrir um poço. Mesmo a água do poço não é sua. Né? Então, veja aqui, eu não tenho dado mais recente, mas aqui já é o suficiente para a gente ver. No estado de São Paulo, veja, em 92, ninguém pediu outorga. Em 2015, 12 mil outorgas foram feitas aqui
no estado de São Paulo em 2015. E você pode simplesmente não conseguir outorga, né? Tem o Comitê de Bacias Hidrográficas da região que diz o quanto que a cidade tem de água disponível. Por exemplo, você fala, São Carlos tem X de água disponível. E a cidade já está captando tanto, a irrigação já está captando tanto, ele simplesmente pode dizer que em São Carlos está proibido qualquer outro tipo de captação. Então, você vai abrir uma fazenda, você compra tudo, você compra o sistema de irrigação e não vai atrás da outorga. Simplesmente você pode não obter o direito de captar água se o consumo do seu município já tiver acima da oferta de água, tá? Então, para a gente finalizar, só comentar a drenagem. O que é a drenagem? Drenagem é o contrário da irrigação, né? A irrigação coloca água, a drenagem tira a água. De que maneira, né? A drenagem remove o excesso de água de uma área. Aqui é uma drenagem. Veja, aqui tem uma outra foto, dá para ver melhor, ó. A drenagem de um campo de futebol. Esse aqui é o terreno original. Você cava até chegar nele, né, uma profundidade, brita, cano corrugado, que é cano corrugado, esse cano perfurado aqui, outra brita, areia, terra e a lavoura, o gramado, que for. Então, drenagem, nada mais, drenagem é por gravidade, drenagem não tem bomba puxando, não tem nada. Pode ter uma bomba lá você mandar no final, ó, aqui, ó, aqui no dreno, né, mas via de regra por gravidade. Então, veja aqui, ó, o solo original, brita, o dreno, que é o cano, outra brita, areia e grama. Ou seja, o que entra de água aqui, atravessa a areia, atravessa a brita e entra no cano que vai para o dreno. E aí, em níveis de fazenda, em nível de lavoura, né? Veja, aqui estão os drenos, os canos, e aqui está o dreno principal, né? Então, aqui em grandes proporções, o sistema de drenagem, uma área úmida, permanentemente úmida ou intermitentemente úmida, parte do ano, na época da chuva, fica encharcado, então você põe o sistema de drenagem, que nada mais é isso que nós estamos mostrando aqui, ó. Tubulação de fora a fora, canos corrugados e um dreno principal jogando essa água fora. Então, aqui, ó, aqui dentro, isso aqui é uma vala de drenagem. Aqui dentro instala-se canos de drenagem em profundidade, não muito profundos. Aqui que a gente vê na cidade é tudo vala de drenagem. Aqui fazendo a drenagem de um campo desse, ó, brita, cano corrugado, mais brita em cima, areia e solo. Esse aqui é um tubo corrugado para drenagem. Veja que ele é todo vazadinho, então a água entra por aqui. A água que vem lá da superfície entra por aqui, olha lá. Esse aqui colocou até uma lona, né? Uma lona, brita, passou o cano corrugado, mais brita e areia. Então, uma área dessa que está encharcada, você instala esses canos corrugados bem na linha de abaixo aqui, antes do lençol freático, você drena essa água, tem que estar em desnível, sentido dreno, óbvio, né? E a drenagem é algo simples, a drenagem é mais difícil aí instalar, depois que você instalou, ela funciona sozinha, né? E drena mesmo, e seca mesmo. Por quê? Porque essa água aqui está parada, não tem para onde sair. Então, é a mesma coisa que você pôr um ralo. Quando você coloca esses canos corrugados lá embaixo, é uma analogia a você colocar um ralo. Você coloca o ralo, a água não vai embora para o cano. Mesma coisa aqui, se você coloca um cano furado aqui embaixo, furado a parte de cima, né? A parte de baixo não. Funciona como um ralo. Essa água aqui sai toda daqui e vai embora para o dreno. Então, o sistema de drenagem é isso, tirar a água, colocar um cano, colocar um ralo por baixo,
e essa água se concentra tudo ali. Onde a primeira água vai, as outras acompanham todas aí. Pessoal, acho que deu, né? Vocês já devem ter enjoado aí do outro lado da minha voz, falando sem parar. Não salvar. Ok. Pessoal, e com isso, a gente finaliza a nossa disciplina de irrigação, tá? Eu não lembro se os testes já estão lá, acho que já está. Alguém já viu lá se o teste já está liberado? Ainda não, Ainda não. ainda não. Então, amanhã para tá. Se não tiver, vocês me perguntem ou pergunte direto para a Fabiana lá, para ela pede para liberar. E vocês vão esperar até a semana que vem. Sabe que eu estou até na dúvida agora se vocês vão esperar, porque teoricamente, quem não assistiu vocês, né? Quem não está aqui hoje, eles vão assistir gravado na terça e quinta que vem. Mas eu vou falar com o Fabiano, de minha parte, já pode liberar, né? Mas não sei se tem alguma regrinha aí que precisa esperar o pessoal da aula gravada assistir primeiro. Porque ela vai liberar essas aulas aqui na terça e na quinta, talvez. Eu fiquei na dúvida agora. Quando eu dou essas antecipadas assim na aula, até eu me perco como é que fica. Ô, professor, se liberar é bom que nós já tá com a mente fresca já, né? Então, tá com a mente fresca, né? Faz isso, vê. Se ela não liberar, me passa um zap amanhã, o Fábio, e aí eu dou uma conversada com ela lá, para ver se ela já libera. Amanhã a escola está aberta, hoje ficou fechado. Esses feriados em São Carlos, terça e abre quarta, fecha quinta, abre sexta, a gente dá uma embaraçada na mente. Mas qualquer coisa, você me passa um zap aí, eu converso com ela lá, ver se ela já libera. Não, fechou, professor, beleza. Feito? Isso aí, pessoal. Beleza. Obrigado, então, A gente se vê daí agora no dia 15 é feriado, no dia 16 só. Aí, daqui 12 dias a gente se vê novamente. Obrigado aí, vocês que estão sempre aqui. É o que eu falei lá pro Renzo, né, pro coordenador. Eu falei assim, ó, Renzo, quando precisa antecipar assim, eu não fico muito preocupado, porque aqueles que assistem no dia certo, quando a gente pede para antecipar assim, eles participam do mesmo jeito. Quem assiste gravado só vai assistir gravado, independente se vai antecipar ou não. Então, vocês estão sempre aí presentes. Obrigado. Valeu pela. E até dia 16. Feito? Valeu, pessoal. Ô, professor, boa noite. Boa noite aí, pessoal. Tchau, Valeu, tchau. boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Valeu.